Estamos aqui com mais uma aula do nosso canal Papo com Matemática e hoje iremos resolver alguns exercícios sobre proporcionalidade. Então, bons estudos a todos e vamos lá. Aqui, pessoal, chegou a parte dos exercícios resolvidos e eu optei por trazer questões do Enem. A primeira, que foi do Enem de 2021, diz o seguinte: com base na lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, o peso de um objeto na superfície de um planeta aproximadamente esférico é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. A massa do planeta Mercúrio é aproximadamente 1/20 da massa da Terra e seu raio é aproximadamente 2/5 do raio da Terra. Considere um objeto que na superfície da Terra tenha peso P. O peso desse objeto na superfície de Mercúrio será igual a. Então, aqui temos as alternativas que não saiu as letras, então deixa eu colocar aqui. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então, o que temos, gente? Ele disse inicialmente que o peso de um objeto na superfície de um planeta, aproximadamente esférico, ele é diretamente proporcional à massa do planeta, então algum valor aí, sendo multiplicado pela massa do planeta, e é inversamente proporcional, ou seja, dividindo aqui pelo quadrado do raio desse planeta. Então, raio ao quadrado. Então, aqui nós temos a lei da gravitação de Isaac Newton. Vejamos o que é que a gente tem. Para resolver essa questão e ficar mais fácil aqui a compreensão, irei dar nome a alguns termos aqui que foi falado no enunciado. Então, nós temos aqui, raio da Terra, eu vou chamar aqui de R de T, raio de Mercúrio, eu vou chamar de Rm, massa da Terra, eu vou chamar de Mt, e a massa de Mercúrio, eu vou chamar de Mm. Então, vindo aqui para o enunciado, ele diz, a massa do planeta Mercúrio é aproximadamente 1/20 da massa da Terra. Então, aqui, a massa de Mercúrio é aproximadamente igual a 1/20 da massa da Terra. E ele disse também que o raio de Mercúrio é 2/5 do raio da Terra. Então, o raio de Mercúrio é aproximadamente igual a 2/5 do raio da Terra. Então, o que é que acontece? Com base nessas duas informações, vamos seguir aqui no enunciado. Considera um objeto que na superfície da Terra tenha peso P. Então, aqui na Terra, o objeto tem o peso P. Então, observa. P vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Aí ele pergunta, o peso desse objeto na superfície de Mercúrio é igual a. Então, na superfície de Mercúrio, o que é que está acontecendo lá em Mercúrio agora? Se o peso na Terra é P. Então, em Mercúrio, o peso em Mercúrio será igual a uma constante qualquer de proporcionalidade, vezes a massa de Mercúrio dividido pelo raio de Mercúrio ao quadrado. O que iremos fazer aqui é substituir os valores da massa de Mercúrio e de raio de Mercúrio, de acordo com esses dados que ele deu aqui, no enunciado. Então, vejamos como é que vamos fazer isso. Calculando aqui o peso em Mercúrio, o que é que a gente vai ter? O peso em Mercúrio, ele vai ficar assim. A constante vezes a massa de Mercúrio, só que a massa de Mercúrio aqui, é 1/20 da massa da Terra. Ou seja, é a massa da Terra dividido por 20. E tudo isso ainda está dividido pelo raio de Mercúrio ao quadrado. Só que o raio de Mercúrio aqui
vai ficar 2/5 do raio da Terra. E tudo isso será elevado ao quadrado. Calculando aqui o peso em Mercúrio, o que é que a gente vai ter? Ó? A constante vezes a massa da Terra sobre 20. Tudo isso ainda sobre 2 ao quadrado aqui é 4. 5 ao quadrado é 25. Raio da Terra ao quadrado. Aqui temos uma divisão de fração, onde devemos repetir a primeira, K vezes mt sobre 20, e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 4 25avos de r de t ao quadrado. O inverso seria 25 sobre 4r de t ao quadrado. Aqui o que precisamos agora é só reorganizar essa multiplicação. Então, fazendo aqui as contas, né, o que é que a gente vai ter? 25K vezes a massa da Terra sobre 20 vezes 4 aqui, ó, é 80 r de t ao quadrado. Iremos agora simplificar esse 25 e esse 80. Vamos simplificar aqui, ó, 25 e 80, vamos simplificar por 5. Então, fazendo aqui a divisão, ó, 25 dividido por 5, então o peso vai ser, ó, 25 dividido por 5 vai dar 5. Aí, constante vezes a massa da Terra. E 80 dividido por 5 também vai ser 16. Então, 16 vezes r ao quadrado de t. Aí, o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos, ó, 5 sobre 16 vezes km de t sobre r ao quadrado de t. Então, vou escrever aqui, ó, separado agora. K vezes mt sobre r ao quadrado de t. Só que a gente sabe que K vezes mt r ao quadrado de t é igual a P. Então, o peso lá em Mercúrio vai ser 5/16 vezes P. Logo, a alternativa correta para a gente é a letra A. Aqui temos mais uma questão do Enem, e é uma situação parecida com a que a gente trabalhou agora há pouco. Então ele diz o seguinte: de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F é igual a K vezes m, né, diretamente proporcional à massa, sobre raio ao quadrado, porque é inversamente proporcional. Então essa aqui é uma fórmula que a gente vai utilizar. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, MR. Então temos um par ordenado aqui, MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades F de A, FB e FC, expressas no gráfico, satisfazem a relação. Então, inicialmente, para resolver essa questão, eu vou atribuir valores aqui coerentes, obviamente, para a massa e para o raio. Então, por exemplo, aqui eu vou dizer que vale 1, esse valor aqui, eu vou dizer que vale 4. Já para o raio, eu vou dizer que aqui vale 2 e vou dizer que aqui vale 6. Então, são valores aí coerentes, são valores coerentes. Então, eu vou fazer isso para a gente não ter que resolver essa questão algebricamente, o que vai dar um pouco mais de trabalho. Então,
Calculando aqui, ó, a força A, como é que ficaria? Ficaria a massa de A, lembrando que eu estou substituindo aqui na fórmula que nos foi dada. Então, constante vezes a massa de A, só que a massa de A é 1. Então, vai ficar 1 sobre o raio ao quadrado. E o raio aqui de A seria 2. Então, vai ficar aqui 2 ao quadrado. Logo, a força A, de acordo com os valores que eu atribuí, vai ficar constante vezes 1, que é constante, e 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós temos que a força lá no ponto A é a constante sobre 4. Iremos utilizar aqui o mesmo raciocínio agora para a força B. Então, a força lá no ponto B será a constante vezes a massa em B, só que a massa em B é 4. Tudo isso sobre o raio ao quadrado, o raio de B. O raio de B é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Então, aqui, como é que vai ficar? 4K sobre 2 ao quadrado, que é 4. Isso quer dizer que a força em B é igual a constante, né? Porque aqui a gente simplifica aqui esses dois 4. Falta agora calcular a força em C. Então, a força em C vai ser a constante vezes a massa no ponto C. A massa no ponto C aqui, ó, também vale 1. Então, vou colocar aqui 1 sobre o raio de C. E o raio de C aqui vale 6. Então, vamos ter aqui, ó, 6 ao quadrado. Calculando, nós vamos ter aqui a constante vezes 1. Vai continuar sendo a constante, K, e 6 ao quadrado, 36. Isso quer dizer que a força no ponto C, ela vale a constante dividido por 36. Já que temos aí relações, né, com a constante das forças nos pontos A, B e C, vamos agora relacionar elas. Primeiro, a gente já percebe que a força é maior no ponto B, porque a força em B aqui, ela é K, né? K, o K sozinho. Então, nós temos que a força em B, ela é maior. Então, nós temos aqui, ó, que a força em B, ela é maior do que a força em A, porque a força em A é a constante sobre 4, que vai ser maior aqui do que a força em C. Então, a menor força que a gente tem é lá no ponto C, a maior lá no ponto B, e a intermediária é no ponto A. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Que F de B é maior que F de A, que é maior do que F de C. Se a gente olhar nas alternativas, nós não temos essa relação porque ela está escrita aqui de forma inversa, né? A forma inversa fica assim, ó. A força em C, ela será menor que a força em A, que será menor que a força em B. Então, analisando agora as alternativas, nós vemos que essa relação está presente na alternativa E, que é a resposta da nossa questão. Aqui, pessoal, como vocês já sabem, né, estamos propondo algumas questões para serem resolvidas. Então, tentem resolver essas questões e as dúvidas vocês perguntam lá no canal ou no privado. Nessa primeira, nós temos mais uma vez aqui, ó, uma questão falando da lei da gravitação de Newton. Já na segunda questão, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais e ele quer saber aqui o gráfico correspondente. Na terceira questão, temos aqui também uma situação aqui representada graficamente. Então, pessoal, bons estudos a todos e vamos tentar fazer os exercícios. E as dúvidas, como falei anteriormente, pergunta lá no canal.